Queridos visitantes deste canal, seja bem-vindo a este canal. Não perca tempo, se inscreva para você não perder nenhum dos vídeos. Espero que goste do vídeo de hoje, que Deus venha falar profundamente em seu coração, em nome de Jesus. Bom vídeo! Com a Bíblia aberta comigo, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 23, a Bíblia diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. É interessante quando olhamos para esta passagem bíblica, por mais que por tantas vezes você já ouviu ensinamentos e pregações acerca deste texto, é bom olharmos para este texto e observarmos uma minúcia. Qual minúcia é esta? Quando olhamos para o versículo de número 22, nós vamos perceber que Jesus está envolto de uma grande multidão, porque no versículo 22, a Bíblia diz que ele ordenou aos discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante, enquanto mesmo despedia a multidão. Haja vista que no versículo de número 22, esta multidão é a mesma multidão que estava presente na primeira multiplicação dos pães e peixes, que antecede esta passagem. Mas é interessante que, à medida com que Jesus está se despedindo da multidão, os discípulos entram dentro do barco. No versículo de número 23, a Bíblia diz: E despedida a multidão. É interessante quando olhamos o versículo de número 23 e o versículo de número 25. Por quê? Porque no versículo de número 23, Jesus ele despede a multidão. Ou seja, ele declara: vocês podem ir para a sua casa, pode ir para a casa de vocês, vocês podem tomar o rumo de vocês, a partir daqui eu vou subir sozinho, a partir daqui eu vou ir mais adiante, mas vocês podem ir para a casa de vocês. E no versículo de número 25, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, os discípulos estavam em uma tempestade muito grande, ferrenha, daquelas dos discípulos arregalar os olhos e olhar para um lado, olhar para o outro, mediante a esta forte tempestade, e talvez predizer que não conseguiriam chegar do outro lado mediante a uma ordem dada por Cristo Jesus no início, lá ainda na margem, para que eles pudessem entrar no barco. Mas é lindo o texto quando olhamos o versículo de número 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Qual é a diferença entre fazermos parte da multidão e sermos discípulo? A primeira coisa é que a multidão só está com Cristo Jesus enquanto os milagres estão sendo realizados. A multidão está com Cristo Jesus enquanto os milagres estão sendo feitos. Ou seja, a multidão vive das mãos de Jesus, daquilo que as mãos de Jesus provocam, daquilo que as mãos de Jesus realizam. Quando há um lugar, a certa ocasião, que está acontecendo grandes milagres, algumas pessoas estão ali, mas quando é a pregação da palavra, elas fogem, elas vão caçar outro rumo, elas não têm a mesma perseverança em esperar o momento da pregação, com a mesma veemência em estar ali, mesmo em uma grande multidão, esperando o milagre que ela precisa. Mas é lindo olharmos para este texto, porque há um detalhe muito lindo aqui, e eu fico com a parte de ser discípulo. Por quê? Porque enquanto no versículo 23 Jesus se despediu da multidão, no versículo 25 Jesus se dirigiu aos discípulos, sendo eles o barco deles sendo açoitado pelas ondas. Ou seja, enquanto Jesus despede a multidão, aos discípulos, Jesus dirige-se a eles. Entenda uma coisa: todo
o processo é momentâneo, porque há apenas uma vírgula, porque o ponto final é apenas o Senhor que decide, porque mediante de qualquer situação, mediante a qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer processo que você atravesse, Jesus nunca há de te despedir. Muito pelo contrário, ele há de ir ter contigo mediante a essas adversidades e passará contigo mediante a qualquer luta. Quem sabe alguém que assista este vídeo está passando por uma determinada situação difícil de ser suportada. Está passando por uma determinada situação que está roubando o seu sono, está causando insônia, porque o processo é difícil de ser suportado. Você está sem norte, está sem sul, não sabe para onde caminhar, não sabe para onde prosseguir, não sabe se vai ter progresso, e a vontade é de desistir de tudo, retroceder e voltar para trás. Mas só que é uma palavra do Senhor para você que assiste este vídeo, que mediante a qualquer situação que você esteja atravessando, Jesus jamais abrirá mão da tua existência. Muito pelo contrário, ele tem a mão que acalma a tempestade, ele tem a voz que aquieta o vento. E se ele disse a você para que você entrasse neste barco para ir mais adiante, você vai chegar até a margem, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para garantir todas as bênçãos sobre a tua casa, todas as bênçãos sobre a tua vida, todas as bênçãos sobre a tua existência.